Salam, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor Jesus para poder se alegrar junto com a igreja. Esse culto, esse dia tão especial para mim, eu não sei para vocês, mas para mim esse dia é bem especial, porque a gente não está comemorando a morte de Jesus, mas a ressurreição do nosso Deus. Sabemos que Jesus ele ressuscitou. Para alguns ele ainda está na parede, nos crucifixos, mas para nós ele está ressuscitado. Para você ele está ressuscitado? Levanta a mão, deixa eu ver se ele está ressuscitado para você. Glória a Deus. A única coisa que deve estar crucificado em nossas vidas é o pecado. Se você não crucificou ele ainda, bota ele bem longe da sua vida, crucifica ele, mas mostra que Jesus está ressuscitado na sua vida. Irmãos, por favor, abra vossas Bíblias. Livro de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 11. Quem achou diz amém. Por favor, permaneça com sua Bíblia aberta. Atenção à palavra de Deus. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de brancos, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o porteleiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhe dissera isto. Por favor, curve sua cabeça e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, a tua palavra, meu Pai, que ela é fiel e verdadeira. Nós sabemos, meu Senhor, que o Senhor ressuscitou de entre os mortos e está aqui, meu Pai, no nosso meio. Viemos aqui nesta noite, meu Deus, para comemorar esta data tão especial, que é comemorar a ressurreição do Senhor Jesus, meu Pai. Essa data tão especial, meu Deus, é que é se alegrar, porque sabemos, meu Deus, que breve o Senhor virá descer do céu e virá, meu Deus, novamente para arrebatar a sua igreja, tirar nós desse mundo de trevas, tirar nós desse mundo, meu Pai, de pecado. Brevemente, meu Pai, vai se cumprir as tuas escrituras, aleluia. Devemos estar preparados. Abençoa, meu Pai, todo o teu povo, toda a tua igreja que veio ouvir a palavra de Deus, Senhor. Fica conosco, sê conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui nós acabamos de ler um texto bem conhecido pelos meus irmãos, leitores da palavra de Deus. Como sabemos, todas as vezes que tem culto de Santa Ceia, nós fazemos leitura, pregações que, como diz, a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus. É tão provável que acabamos de fazer uma leitura, hinos também que foram entoados, que diz respeito também à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas para quê? Porque nós, como servos de Deus, nós temos que se lembrar de todo o sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou. Por que é que nós temos que se lembrar, sendo que Ele já ressuscitou? Porque o ser humano, ele tem um defeito de fábrica. Que defeito é esse? Aliás, de fábrica não, que Deus ele não erra. O ser humano tem um defeito, através do pecado, que é sempre se esquecer do seu Criador. E quando ele se esquece do seu Criador, a mente dele fica voltada para o pecado e se esquece de todo o sofrimento que Jesus passou por você. Então, mas é necessário que o homem de Deus e a mulher de Deus medite na palavra de Deus, de como Jesus sofreu por você. E nós vemos, amados, esse texto que condiz a Maria Madalena. Nesta noite eu não gostaria de frisar todo aquele
dizendo. Eu gostaria de frisar nesta noite, após a ressurreição. Porque o nosso Jesus, amados, ele não está mais pendurado em uma cruz. O nosso Jesus, ele não está mais preso naquele madeiro. Ou seja, o nosso Jesus está no nosso meio e também está ressuscitado. O nosso Jesus, ele não está mais preso naquela madeira e ninguém mais está zombando dele. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E hoje está presente aqui nesse lugar. E tem uma coisa, quer ser adorado. Então quem trouxe glória já começa a manifestar essa glória. Porque Jesus está aqui, amados. A Bíblia vai dizer, amados, em João capítulo 20, versículo 1 em diante. Esse mesmo capítulo que nós acabamos de fazer a leitura. Que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Ela foi no primeiro dia da semana. Repete comigo, primeiro dia da semana. Que dia é esse? Domingo. Domingo pela manhã, Maria Madalena sai do seu lugar, ainda escuro, observação, de madrugada. Sai da sua casa, sai da sua parentela e foi até o sepulcro para chorar ali aos pés de Jesus. Mas uma coisa, meus amados irmãos, que quando Maria Madalena chega até o lugar onde Jesus estava posicionado, aonde Jesus estava sepultado, a Bíblia vai nos dizer, peço aos irmãos atenção a esta palavra, senão você vai sair da mesma maneira que você entrou. Quando Maria Madalena chega àquele lugar aonde o corpo de Jesus tinha sido depositado, o que me chama a atenção é o quê? É que não tinha ninguém lá. Aí a Bíblia diz que Maria Madalena, ao observar aquilo, ela volta de novo correndo, observação de madrugada. Ela volta correndo, vai chamar alguns discípulos para contemplar que Jesus não estava mais lá. Ela foi que horas do dia? Madrugada. Aqui dá para entender, amados irmãos, que na vigília da noite, ou seja, na madrugada, ela foi se humilhar, mesmo sabendo que Jesus estava morto, mas ela foi se humilhar. Quando foi na vida, meu amado irmão, que você se levantou de madrugada para orar? Porque eu sei que muitos se levantam de madrugada para trabalhar e orar. Eita Jesus, é na madrugada que o Espírito Santo pode se revelar. É na madrugada que o crente começa a ver os milagres do Senhor Jesus sendo desenrolados na sua vida. É na madrugada que o crente vê que Jesus não está morto, mas Jesus está vivo. É através da madrugada, meus amados irmãos, que o crente que está firme na palavra de Deus, ele percebe que Jesus não está mais naquela cruz, mas ele está ressuscitado. Por quê? Porque quando ele começa a orar, quando ele começa a buscar a presença do Espírito Santo, alguma coisa começa a aparecer, alguma coisa começa a se desenrolar, aleluia. O demônio começa a cair por terra, quando o crente está buscando a Deus de madrugada. E quando a Bíblia diz que Maria Madalena chega até o sepulcro, ela não consegue observar um defunto ali cair no chão. Por quê? Porque Jesus não estava mais lá. Então a Bíblia diz que Maria Madalena regressa de novo para o seu lugar, chama 2 discípulos. Aí a Bíblia vai dizer que 2 discípulos, um chamado Simão, que é Pedro, se levanta, e o outro, a quem Jesus amava, ou seja, João, se levanta e vão correndo para observar. Mas a Bíblia diz que quando eles estão correndo bastante, aí acontece o quê? O discípulo amado de Jesus ultrapassa ele, um era mais ligeiro. Ultrapassa Pedro, chega lá primeiro. Mas a Bíblia diz que ele não entra, ele fica só na entrada. Mas quando Pedro chega, ele entra invadindo aquele lugar. A Bíblia vai dizer que quando ele invade aquele lugar, tinha um negócio semelhante, como se fosse um lençol, para colocar lá no corpo lá do defunto que ficava. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele entra naquele lugar, o lençol estava dobradinho, do jeito que está esse pano branco aí, ó, bem dobradinho. Aleluia. E para quem lê a palavra de Deus vai entender, amados, que quando uma pessoa dobra o lençol, se vai para uma casa de uma pessoa, dobra o lençol, deixa lá em cima do lugar, ele está dizendo que breve eu vou voltar. Aleluia. Então Jesus, ele dobra o lençol, deixa bem bonitinho. Vou colocar bem aqui, porque alguém vai ver se eu estou aqui nesse lugar. Quando ele dobra o lençol para dizer que vai voltar novamente, a Bíblia diz que quando o discípulo invade aquela sepultura, a Bíblia diz que os seus olhos estão como que cego. Eles não conseguem compreender o que as Escrituras de Deus dizia, que ao terceiro dia o Filho de Deus ia sair do mundo dos mortos e ia ser ressuscitado para a honra e a glória de Jesus.
Eles estavam tão atribulados, irmãos, com o que estava acontecendo, que quando ele observa aquela estrutura, ele está dizendo: alguma coisa aconteceu. Alguém roubou o corpo de Jesus. Eles não contemplaram que a palavra de Deus dizia que ao terceiro dia Cristo ia ressuscitar de entre os mortos. Então eles voltam para trás tristes. E a Maria Madalena, que foram com eles, ficou aonde? Ficou lá no sepulcro. Aleluia. Maria Madalena não volta para trás, ela fica no sepulcro aos pés de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando ela está chorando, ela observa 2 anjos que estão ali, aleluia, vestido de branco, assentado onde Jesus estava, foi colocado. E a Bíblia vai dizer que, e disse-lhe a mulher: mulher, por que chora? Versículo 13. Ela lhe disse: porque levaram o corpo do meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Repete comigo: não sabia que era Jesus. Os seus olhos, meus amados irmãos, os olhos dela ainda estavam como que tampados. Ela não estava reconhecendo que quem estava na frente dela era Jesus. Mas tem um segredo, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve nesta noite. Aquela mulher ainda permaneceu naquele lugar. Aonde estavam os discípulos, voltaram para trás. Aonde estava Maria Madalena, estava lá posicionada no lugar, mesmo sem saber quem era aquele homem. Aleluia. Ou seja, Deus está falando para você esta palavra: o seguinte: porque é que você está voltando para trás? Porque Jesus está diante de você, mas você está voltando para trás. Aleluia. A palavra de Deus esta noite para você é: permaneça no lugar onde o Senhor te colocou, porque Jesus não está morto. Jesus, ele não está morto, amado. Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Hoje o nosso Cristo está lá no céu, e hoje está aqui presente para mostrar para esta igreja, através da luz da palavra de Deus, que ele ressuscitou de entre os mortos, e ele não está na sepultura. Aleluia. O nosso Senhor vive, o nosso Senhor vive e está no nosso meio. Eita, aleluia, Santo de Israel. O nosso Senhor, meu amado irmão, não está lá naquele canidé ali pendurado naquele crucifixo, não. O nosso Senhor não está pendurado lá no Juazeiro do Norte, não. O nosso Senhor está aqui neste lugar, por quê? Porque ele ressuscitou de entre os mortos. Aleluia. Quem pode bater palma para Jesus e adorar nesta noite? A Bíblia diz que os discípulos foram embora. Para eles estavam dizendo assim: não tem mais solução. Preste atenção, igreja. Quando eles chegaram, viram só aquele lugar onde ele estava depositado, eles disseram no seu subconsciente: não tem mais solução. Além dele estar morto, ainda roubaram o corpo dele. Mas a Maria Madalena permaneceu no lugar onde estava. Aleluia. Permaneceu no lugar onde estava. Permaneça nessa posição, igreja. Se Deus levantou você como crente de oração, permaneça nessa oração. Se Deus levantou você como pregador da palavra, permaneça como pregador da palavra. Não se desanime, porque Jesus ressuscitou de entre os mortos. Ele está contemplando o teu sofrimento, ele está contemplando todo o teu esforço. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, meu amado irmão. Aquele que está morto, sabe quem é? É Satanás, porque os seus dias estão contados. Mas o dia de Jesus Cristo está contado para quê? Para descer daqueles altos céus e arrebatar esta igreja que está esperando por ser ressuscitado. Aleluia. Então essa mulher está aflita, está chorando, pedindo a Deus pedindo àquele jardineiro, que não era jardineiro, era anjo, dizendo: volta para trás com o homem que você levou, traz de volta o nosso Senhor. Mas ali o Senhor Jesus Cristo chega até a ela, versículo 16, e disse-lhe Jesus: Maria, com exclamação. Jesus estava exclamando com um brado: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Repete comigo: abriu os olhos. Está muito fraco. Abriu os olhos. Quando Jesus ele diz, olha para Maria e diz: Maria, ele dá um brado: Maria. Aí ela olha para ele e diz: mestre. Ou seja, os seus olhos abriram. Por quê? Porque permaneceu na presença de Jesus. Aleluia. Se a tua vida está embaraçada, permaneça na presença de Jesus. Se você não está vendo nada indo para frente, permanece na presença de Jesus, porque os teus olhos vão se abrir para contemplar o mestre. Aleluia. Eita, Deus que fala.
E Jesus disse, Maria. E ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus discípulos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Olha só que palavra profética. Preste atenção para você entender essa palavra, meu amado irmão. Aqui Jesus, quando ele fala com ela, Jesus ainda estava aqui nesta terra. Não tinha subido aos céus para ser glorificado pelo Pai. Não tinha sido subido aos céus para ser recebido pelos anjos. Aleluia. E quando Jesus ele está diante dessa mulher, algo me chama a atenção que Jesus diz, não me detenhas, não me toque. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Era necessário que Jesus subisse ao céu para ser glorificado diante de Deus e diante dos homens. Aleluia, diante dos anjos, aliás, perdão. Era necessário que Jesus subisse aos céus para ser glorificado diante de Deus e diante dos homens, para que enfim ela pudesse tocar no corpo de Jesus. Aleluia. E quando Jesus desaparece, ele começa a ser exaltado lá em cima, cumprindo o que? Os Salmos 24, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, que diz o que? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra ou na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ou seja, quando Jesus estava lá sendo elevado aos céus, os anjos ainda não tinham sido contemplados a Jesus, não tinha contemplado ao Senhor Rei da Glória. Mas quando Jesus vai entrando na glória, aí começa a dizer aos anjos, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entra Jesus aqui nesse lugar, entra Jesus nesse lugar, vai recebendo a igreja, porque ele está aqui nesse lugar. A presença do Senhor precisa ser glorificada na tua vida, para que ele se manifeste na tua presença. E quando Jesus vai entrando, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Aí um dos anjos olha para ele e diz, quem é esse Rei da Glória? Aí ele diz, é o Senhor Deus poderoso, poderoso na batalha, aquele que peleja por você, aquele que morreu naquela cruz para te dar vida, aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou para te livrar do poder do inferno, aquele que morreu naquela cruz para te dar livramento, aquele que morreu naquela cruz para quê? Para te dar um direito de salvação. Aleluia. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive. O nosso Senhor, ele vive. Aleluia. Começa a dar um brado aí de glória para Satanás reconhecer que Jesus está vivo. Aliás, ele sabe que Jesus está vivo, mas dá um glória aí para ver que ele é derrotado. Quem é que é derrotado? Satanás está derrotado nesta noite. Satanás está derrotado porque o nosso Senhor passou um dia, passou 2 dias, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está no nosso meio. Eita Deus que fala. Aí um dos anjos diz, quem é esse Rei da Glória? Porque aqui nós só vemos o grandão mesmo aqui, mas vem um levantando aí, subindo da terra para o céu. Quem é esse aí que está subindo da terra para o céu? Ele é o Rei da Glória. Repete comigo, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Provérbios capítulo 30. Esse culto, meus irmãos, é para glorificar o nome do Senhor, porque ele vive. Provérbios capítulo 30, versículo 4 em diante vai dizer, quem subiu ao céu e desceu? Jesus. Quem encerrou os ventos no seu punho? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do Filho dele? Aleluia. Quem que pode me dizer qual é o nome do Filho de Deus? Quem pode me dizer aí embaixo? Quem é a mulher corajosa, o nome de Deus corajoso, que pode agora falar o nome do Filho de Deus aqui? Aleluia. Se você não tem coragem, eu digo, é Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem subiu ao céu e quem desceu do céu foi Jesus. Quem foi que encerrou o vento no seu punho? Mas como assim, presbítero Deus? Como é que a pessoa consegue pegar um vento desse
e segurar no seu punho. O nosso Senhor Jesus, Ele pode fazer o impossível. Aleluia. Quem foi que amarrou as águas na sua boca, na sua roupa? Como assim, presbítero Deus? Como é que eu vou pegar um paletó desse, colocar na água e vou amarrar a água? Jesus, Ele pode fazer, porque Ele faz o impossível. Aleluia. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra foi Jesus Cristo. Aleluia. Qual é o nome dele? Qual é o nome do Filho dele? Se aqui o sabes, é Jesus, o Todo-Poderoso. O nosso Senhor Jesus, Ele vive. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, igreja. Não há motivo para nós ficar triste. Não há motivo para nós se entristecer na presença daquele que vive para todo sempre. Não há motivo, igreja, para nós ficar com a cara feia na presença de Deus. Aleluia. Porque nesta casa a fartura de alegria. Nesta casa a fartura de alegria. Por quê? Porque Jesus vive. Oh, Jesus do céu, Santo de Israel. Quando Jesus, ele chega até os céus, é glorificado. Aí pronto, Jesus vai voltar novamente para ir até os discípulos, para se manifestar. Aleluia. E a Bíblia diz que estavam lá os discípulos, após a glorificação ali no céu, após os anjos reconhecer a soberania de Deus, de Jesus, ali Jesus, ele desce novamente e vai até os discípulos. E estavam todos lá, menos Tomé. Jesus, ele manifestou a presença dele naquele lugar. Ele disse: por que vocês estão aí tristes? Por que vocês estão cabisbaixos? Era necessário que o Filho do Homem padecesse, e ao terceiro dia, olha para cá, irmão, deixa o presbítero aí, olha para cá, olha para esse presbítero aqui. Era necessário que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos, porque estava escrito no livro do profeta Isaías, estava escrito no livro dos Salmos. O pastor, ele leu aqui o Salmos 22, aonde profetizava todo o sofrimento, aonde profetizava toda a dor de Jesus. Aleluia. Mas estava profetizado lá em Isaías, estava profetizado no livro do Salmo, que Jesus ia padecer. Por que é que vocês estão de cara triste? Jesus falando: eu ressuscitei, toca minhas mãos, toca meus pés, olha para aqui, para meu corpo aqui, para ver se o Espírito tem carne, como eu tenho. Aleluia. Então os discípulos chorando, eles se levantam, começam a tocar no Mestre. A mesma pergunta eu dirijo para você: por que às vezes nós ficamos tristes na presença de Deus? Por que às vezes nós ficamos tristes, meus amados irmãos? Porque mesmo sabendo que a presença de Deus está em nossas vidas, por que muitas vezes nós ficamos se lastimando com as situações desta terra? Aleluia. Por que nós ficamos, meus amados irmãos, muitas das vezes tristes com essa situação? Sabemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Sabemos que o nosso Senhor, Ele vive para todo sempre. E Jesus olha bem para os discípulos e diz: paz seja convosco. Eu ressuscitei, meus amados irmãos. Ali o discípulo Tomé, quando ele chega do lugar onde ele estava e vê todo mundo alegre, ele pergunta: que alvoroço que está tendo aqui? Aí o discípulo diz: o nosso mestre está vivo. Mas ele não acreditou. Mas o Tomé da vida não acreditou. Eu só acredito se ele aparecer aqui na minha frente. Mas depois o Senhor aparece para ele e diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Eu ressuscitei de entre os mortos, toca em mim. E ele chega entrando, meus amados irmãos, versículo 26, lá no finalzinho do 26 diz: paz seja convosco. Depois dirigiu-se a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, vê também, chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia. Nós somos bem-aventurados nesta noite, meus amados irmãos. Nós nunca contemplamos a face do nosso mestre como eles contemplaram, mas hoje nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós nunca vimos a face do nosso Jesus, mas nós cremos que Ele existe. Nós cremos, nós sentimos a presença dEle. Quem está sentindo a presença dEle nesta noite, levanta a tua mão para nós ver. Aleluia.
Deixa eu ver, meu amado irmão, quem está sentindo a presença dele nesta noite, nesse culto, meu amado irmão, essa pregação. Eu não preparei o meu esboço para mostrar para vocês que Jesus está morto, mas eu preparei esse esboço para quê? Para provar para você que Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, Ele quer que nós fiquemos vivos também. Aleluia. Quem pode dar glória, meu amado irmão? Aleluia. Quem pode dar glória? O nosso Senhor está vivo. Aleluia. Eita Deus que fala, eita Deus que revela o profundo escondido. Ah, meu Deus, tu não está morto, tu está vivo. Ele está vivo. E nesta noite, toda ser que veio aqui morto, mas ele vai ressuscitar. Nesta noite ele vai mostrar para você que veio aqui frio, triste, morto, mas ele vai ressuscitar. Para quê? Para mostrar que assim como ele ressuscitou, vai ressuscitar você também. Oh, aleluia, santo Deus. E ali Jesus fica um espaço de 40 dias com os discípulos e depois sobe de novo para os céus. Mas uma coisa, meus queridos, que me chamou a atenção nessa palavra, para nós finalizar e entregar ao pastor, uma coisa que me chamou a atenção foi essa intimidade que Maria Madalena conseguiu com Jesus. Fala, repete comigo: intimidade com o Mestre. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha 12 discípulos, ou seja, escolheu 12 homens ali para assumir após a sua ida ao céu. Primeiro, Simão Pedro e o seu irmão André. Depois, Tiago e seu irmão João. Depois, Filipe e Bartolomeu, o Tomézão e o Mateus, Tiago, que é filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. 12 discípulos. Mas desses 12 discípulos, Jesus ele escolheu 3 discípulos que ele andava mais: Pedro, Tiago e João. Quem está entendendo? Pedro, Tiago e João. Desses 3 discípulos, Jesus escolheu só um que ele amava mais: João. Mas uma coisa que me chamou a atenção: após a ressurreição de Jesus, ele não apareceu para João, ele não apareceu para Pedro, Tiago e João, e nem para os 12 discípulos. Ele apareceu para quem? Maria Madalena. Tem que permanecer amados aos pés da cruz, para que ele se manifeste na presença. Tem que permanecer. Estava lá, ó, o discípulo amado João e o Pedrão da vida foram até lá ao sepulcro, mas não permaneceram, voltaram para trás. Mas ela permaneceu no lugar onde estava, e a presença de Jesus manifestou para aquela mulher, mostrando que a simplicidade que estava no coração dela, a tristeza que estava no coração dela, ia se acabar com a presença do Mestre, ia se acabar com a presença de Jesus. Aleluia. Tem que permanecer na presença do Mestre, amado, para acabar essa tristeza. Tem que permanecer na presença de Jesus para ficar com alegria abundante na vida. Aleluia. Por que a gente vê um bocado de irmãs do ciclo de oração feliz, mesmo faltando as coisas dentro de casa? Porque está de joelhos dobrados na oração. Por que nós vemos os irmãos aqui do conjunto feliz, mesmo faltando tudo dentro de casa? Porque está de joelhos dobrados diante do Mestre. Aleluia. Só recebe a vitória que permanece até o fim. Só recebe a vitória que permanece até o fim. Aleluia. Desta caminhada. 12 discípulos, 3 discípulos, 1 discípulo. Mas foi a Maria Madalena a eleita a primeira ver a face do Senhor Jesus. Nesta noite, amados, eu vejo um bocado de Maria Madalena aqui. Só tem 2 irmãos aqui embaixo, mas o resto tudo é Maria Madalena. Se prepara que o encontro de Jesus é certeiro nesta noite. Se prepara que o encontro de Jesus contigo é certeiro, mas tem que permanecer até o fim. Se você voltar para trás, você não vai ver só poeira do discípulo. Se você voltar para trás, vai ver só pedra que o discípulo vai jogar em ti através da carreira que ele vai dar. Mas se permanecer ali nos pés da cruz, você vai ver a presença de Jesus. Você vai ver Cristo ressuscitado. Você vai ver Cristo ressuscitado. Aleluia. Quem vai permanecer até o fim dessa caminhada? Levanta a mão. Aleluia. Dá um brado bem grande que eu quero ver. Só quem vai permanecer ao fim dessa caminhada. Oh, Ramanagasuri declama. Eita, Ramanagasúria. Falta 5 minutos para me entregar ao pastor. Eu gostaria de levantar um clamor aqui nesta noite. Se a tua aliança, meu amado irmão, com Cristo foi quebrada, nesta noite Ele é conserteiro para refazer essa aliança. Se esta noite você cometeu algum pecado, peça perdão a Ele agora, que Ele vai perdoar. Só quem pode ficar de pé, amado, 5 minutinhos só para nós entregar ao pastor. Fica de pé para nós orar e falar com Cristo. Fecha teus olhos, amados, no decorrer dessa oração.
Fecha teus olhos. Eu gostaria que você se conectasse somente com Jesus. Esquece a fatura do cartão de crédito, que é difícil de esquecer. Esquece tudo aí, mas se conecta somente com o céu. Depois da oração, depois desse culto aqui, aí você volta pro cartão de crédito. Soberano Deus e eterno Pai, eu sei, Senhor, à luz da tua palavra, que tu ressuscitou entre os mortos. Eu sei que tu estás aqui neste lugar, meu Pai. Eu sei que a tua presença é notória neste lugar, Senhor. Deus, aonde a presença do Espírito está, alguma coisa acontece. Aonde o Senhor Jesus está, Satanás tem que vazar fora. Ah, meu Deus, estavam todos reunidos ali em 4 paredes escondidos. Estavam todos ali de 4 paredes escondidos, todos chorando, todos clamando ali, porque Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto. Mas ali o Senhor é especialista para invadir parede mesmo com a porta trancada. O Senhor é especialista para entrar em casa que tem a mesmo 7 cadeados, 12.000, mas o Senhor invade esta casa para mostrar que está vivo. Pai, nesta noite eu gostaria de clamar a Ti. Refaz essa aliança que foi quebrada. Refaz nesta noite esta aliança, meu Pai, que foi quebrada por Satanás. Refaz agora esta aliança, meu Pai. Se tem pecado aí, queima este pecado como o Senhor queimou de Isaías. Vai queimando agora este pecado. Há poder no sangue de Jesus para te perdoar. Há poder no sangue de Jesus para refazer essa aliança. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Quem está morto agora é Satanás. Quem está morto agora é Satanás. Nesta noite, a presença do Espírito Santo está aqui neste lugar. E Ele quer tocar na tua mão. Ele quer tocar agora nos teus pés. Ele quer tocar em todo o teu corpo para purificar esse pecado. Recebe a igreja a presença. Recebe aí a presença. O nosso Senhor Jesus, Ele vive. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou de entre os mortos. Aleluia. Houve festa lá no inferno quando viu Jesus Cristo sendo morto. Mas no primeiro dia tinha festa. No segundo dia tinha festa, mas no terceiro dia acabou a festa de Satanás. Acabou a festa de Satanás, porque o presbítero, ele ressuscitou, está aqui no nosso meio, aleluia. Começa a dar glória nesta noite, porque Ele está presente, aleluia. Nesta noite, as muralhas de Satanás vai cair por terra, porque o nosso Senhor vive, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Nesta noite, aquele que se levantou contra você vai cair por terra, porque Ele vive, e Ele está no nosso meio. Aramanagasuri declama, passei aí, Jesus, passei aí agora, meu Pai. Mostra que o Senhor vive. Mostra, meu Pai, que Tu ressuscitou dentre os mortos. Mostra, meu Pai, para esta igreja que o Senhor está neste lugar. Está, meu Pai, dentro da casa do Teu servo. Está na casa da Tua serva. Mostra para esta igreja, meu Pai, que há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Aramanagasúbia, eita, clama, aragasúbia. Ei, meu Pai, eu estou vendo um bocado de Maria Madalena nesta noite, mas estão todas aqui, meu Pai, clamando ao pé da cruz. Estão todas aqui, elas não voltaram para trás. Elas estão aqui ainda, Jesus. Responde a oração da tua filha, responde a oração do teu filho. Ah, Ramanagasúbia, mostra para eles que Tu ressuscitou, Jesus, aleluia. E há poder no Teu sangue, meu Pai, e há poder no Teu sangue para desfazer a obra de Satanás. Eita, Ramanagasúbia. Pai, que através, meu Pai, desse símbolo que vamos fazer daqui a pouco, a nossa vida possa ser restaurada em nome do Senhor Jesus. Amém.